Nessa manhã eu quero trazer um pouco para vocês sobre a saúde emocional e física da família. E o Senhor me deu um título para essa mensagem que era Construindo um Lar Saudável para a Presença de Deus Habitar. E às vezes a gente pode pensar, né? Mas a saúde física, principalmente, né, emocional, enfim, não tem muito a ver com a palavra. Mas, meus irmãos, ela tem tudo a ver com a palavra. Eu poderia ficar aqui um dia inteiro citando versículos bíblicos para vocês, onde o Senhor nos ensina a cuidar da nossa saúde emocional e física. E é algo que eu tenho vivido já há 2 anos. O Senhor me ministrou muito e eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência também. Mas nessa manhã eu quero entrar realmente sobre a saúde emocional. E eu quero dizer para vocês, foi um momento que eu estava deitada antes de dormir e o Senhor falou comigo em uma frase bem chocante até. E eu pensei, meu Deus, será que eu falo sobre essa frase, mas é algo muito real. Porque um lar desequilibrado, ele afasta a presença de Deus. A gente precisa entender que as nossas emoções, elas afetam o nosso lar. As nossas emoções, elas afetam a nossa vida e as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu preciso que haja um equilíbrio dentro de mim, dominado pelo Espírito Santo, para que eu consiga construir este lugar do Senhor habitar. Porque nós somos chamados para construir dentro da nossa casa esse lugar. Primeiramente, aquilo que como comunidade nós temos falado, que é da nossa casa que vai partir para a igreja e da igreja que vai partir para a sociedade. Mas como que eu vou construir este lugar? Como que eu posso chegar na construção ou pelo menos começar a construção desse lugar? E eu entendi que a primeira coisa que eu preciso para começar a construir esse lugar é encontrar minha identidade em Cristo. Se eu não souber quem eu sou em Cristo, eu não tenho como construir nada na minha vida. Eu primeiro preciso entender a filiação de Deus. Eu preciso entender que eu sou filha e que se eu sou filha, eu sou parecida com Ele. E lá em Gênesis 1, 27, a gente vai passear muito pela Bíblia hoje. Então, se vocês quiserem acompanhar, amém. Ou se vocês quiserem só escutar. Mas em Gênesis 1, 27 vai dizer assim: Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, meus irmãos, nós somos imagem de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, nós precisamos entender que a nossa identidade vem dele. Eu posso ter um pai biológico, uma família biológica, mas o meu pai é eterno. O meu pai é aquele que me criou, que me formou no ventre da minha mãe. Então, eu preciso entender que eu tenho uma identidade em Cristo. Só que se eu entendo que eu sou imagem de Cristo, eu entendo que eu tenho que refletir a Ele. É como nós pais, os nossos filhos, eles refletem aquilo que nós somos. Eles aprendem aquilo que nós ensinamos. Eles praticam aquilo que nós praticamos. Então eu preciso refletir a Cristo. Só que como eu tenho deixado essas emoções influenciar a nossa casa? E aqui eu quero contar um testemunho meu. Nós estamos fazendo 25 anos de casado agora, dia 29 de dezembro. E eu confesso que o início do nosso casamento foi um caos. Eu era essa pessoa totalmente desequilibrada dentro do meu lar. Havia um desequilíbrio tanto em mim quanto no Alessandro, nas minhas emoções, na dele. E nós sofremos demais com esse desequilíbrio. Porque nós não sabíamos controlar as nossas emoções. A gente foi conhecer Jesus, a gente já estava com filho já. E quando Jesus entrou na nossa vida, Ele começou a mudar dentro de nós o nosso caráter, as nossas emoções. E nós começamos a entender que não adiantava de nada a gente ficar batendo boca, discutindo, mas que sim, a gente precisava amadurecer. Sim, a gente precisava entender que as minhas emoções carnais, elas não podem afetar a minha casa. Eu preciso deixar o Espírito Santo dominar a minha vida. No culto caseiro, essa semana, a gente falava sobre o Espírito Santo. Eu preciso me submeter a Ele. Porque sem Ele, eu não consigo ser nada em Cristo.
Ele é o nosso intermediador. Então, se eu não me submeter ao Espírito Santo e me submeter a Jesus, eu não vou conseguir ser essa pessoa que eu vou gerar esse equilíbrio emocional dentro da minha casa. E daí eu faço a pergunta, a gente tem se sujeitado a Deus? Porque às vezes batalhas acontecem, lutas acontecem, todos nós temos e vamos seguir tendo. Mas como eu lido com elas é a diferença. Eu permito que as emoções da Paty falem mais alto, ou eu permito que o Senhor habite em mim e eu me sujeite ao Espírito Santo. E eu quero ler com vocês lá em Gálatas 5, do 22 ao 23, que vai falar dos frutos do Espírito. Que diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Todos esses são frutos do Espírito que estão disponíveis para nós, filhos de Deus, acessar. E a gente tem exercido eles? A gente tem usado o amor? A gente tem usado a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E eu quero falar apenas sobre 3 deles. Quero falar primeiro sobre a paz, porque nós somos responsáveis por gerar paz dentro do nosso lar. Nós somos responsáveis, através da busca pela presença do Senhor, construir esse lugar de paz. Eu não posso permitir com que o dia inteiro eu não busque a presença do Senhor na minha casa, eu esteja totalmente estressada com as minhas tarefas, e meu esposo chega em casa e eu tô desequilibrada emocionalmente, eu tô com uma bagunça interna refletindo tudo dentro do meu lar e eu despejo tudo nele. Ou vice-versa. Ele passa um momento do trabalho dele estressante, ele chega em casa e ele despeja tudo em mim. Eu estou exercendo o meu domínio próprio? Eu estou exercendo a mansidão? Então, a gente precisa promover dentro do nosso lar um lar de equilíbrio, um lugar aconchegante. Se a gente for estudar um pouquinho sobre a presença de Deus e a gente for ver, quando vai falar lá no lugar dos santos, meus amigos, havia uma ordem para que as pessoas, os sacerdotes, acessassem aquele lugar. Então, se a gente não tiver a nossa vida organizada, totalmente desequilibrada, nós não vamos conseguir com que a presença de Deus habite dentro da nossa casa. Só que isso é papel nosso. A gente não pode pensar, Senhor, organiza tudo. Senhor, vem com a tua presença e coloca todas as coisas no lugar, sendo que eu sou desequilibrada, eu não tenho mansidão, eu não exerço domínio próprio, a minha vida é uma bagunça, eu não tenho o caráter de Cristo, e daí eu quero que o milagre de Deus venha instantâneo sobre a minha vida, a minha casa, e resolva todas as coisas, e eu não quero resolver nada. Nós precisamos nos submeter ao processo. A gente precisa entender, sim, Deus ele é poderoso e soberano sobre todas as coisas, mas nós temos uma responsabilidade. E quando eu fui ler sobre a mansidão, eu confesso que Deus tem trabalhado muito comigo nisso, e principalmente nesses últimos dias onde eu precisei realmente me aquietar por obrigação, porque todos sabem que eu sou totalmente agitada. Mas olha o que diz o que é a mansidão. A mansidão é a ausência de agitação, de pressa, de inquietação, de ferocidade, de serenidade, tranquilidade e brandura. Será que a gente está exercendo a mansidão nesse mundo que a gente está vivendo? A gente está sempre correndo. A gente está sempre ofegante, ansioso, inquieto. Só que Jesus, ele era manso. Então, será que a gente não tem que refletir um pouquinho o que a gente está fazendo com a nossa vida, o que a gente está fazendo com a nossa rotina, o que a gente está fazendo, como a gente está gerenciando a nossa casa? E a mansidão é a submissão a Deus, rejeitando a violência. A pessoa mansa sabe reagir de maneira correta em cada situação, controlando as suas emoções e agindo com amor. Mansidão é a qualidade de quem escolhe fazer a vontade de Deus acima da própria vontade. Mansidão é um fruto do Espírito. E
o domínio próprio, que é a capacidade de controlar a si mesmo e as suas ações, sendo uma virtude fundamental na vida cristã. Como é difícil a gente exercer o domínio próprio. Só que como que eu vou... Sabe que um dia eu estava vendo um podcast, eu gosto muito de escutar a pastora Júnia, ela tem um podcast dela, Júnia na Lata, e ela é muito direta com tudo. E um dia ela falou algo e eu pensei, meu Deus, tipo, é verdade isso que ela falou. Ela disse assim, como que eu vou liderar alguém se eu não lidero a mim mesmo? Como é que eu vou liderar uma pessoa se eu não lidero a mim? Eu não tenho domínio próprio, eu não tenho mansidão, eu não tenho equilíbrio, eu não tenho nada. Mas eu quero liderar alguém. O Senhor, Ele vai trabalhar dentro de nós e em nós, para que a gente consiga chegar num lugar. Lá em 1 Samuel 15, 22, 23 vai dizer assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeça sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. É forte, mas será que a gente tem se submetido? Ou será que a gente tem deixado as nossas emoções tomarem conta? Eu preciso refletir ao Senhor. E em Mateus 7, 24 e 25 vai dizer assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. A minha casa está sendo construída e firmada na palavra do Senhor? Porque nós precisamos e necessitamos mudar o nosso caráter. E nós precisamos entender o que nós precisamos organizar como casa, como família. Eu confesso que vai fazer mais ou menos uns 2 anos o Senhor tem nos ministrado em muitas coisas na nossa casa. Coisas que talvez a gente deixava passar, ou a gente não tinha tempo para resolver, ou a gente não queria mesmo, porque ia dar muito trabalho para resolver. Só que se eu sou imagem e semelhança de Cristo, se eu reflito a Ele, eu não posso ficar colocando as coisas para debaixo do tapete e não mudando a minha vida, não mudando o meu caráter, não mudando quem eu sou. A gente quer alcançar vidas, a gente quer alcançar as nações, a gente quer... Só que a gente não alcança nem a nós mesmos. A gente não arruma e organiza nada. Só que isso, a gente precisa de equilíbrio e maturidade. E eu e o Alessandro, a gente levou um bom tempo para entender isso. Muitas vezes a gente discutia e ficava eu batendo boca, ele batendo boca, e a gente ficava numa disputa, quem bate mais boca. E a gente entendeu que não resolve. A gente precisa ser maduro. Se existe um problema para resolver, nós vamos resolver com o Senhor, em oração juntos e também na prática. Porque o Senhor, Ele não vai vir com uma varinha mágica e resolver todos os nossos problemas. Então, nessa manhã que a gente possa refletir sobre isso, porque a gente quer construir um lugar para o Senhor habitar, a gente quer ser resposta para a sociedade, a gente quer alcançar vidas, mas a nossa vida está uma baderna, uma bagunça. E a gente precisa se colocar nesse lugar de submissão a Cristo e ao Espírito Santo, para que a gente vença as nossas limitações. E agora eu quero entrar sobre a saúde física da família. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que a forma de como estamos vivendo tem glorificado ao Senhor? Porque nós não podemos viver de forma irresponsável. E antes de contar meu testemunho, eu quero ler 2 versículos para vocês. Mas eu confesso que aquilo que eu falei lá no início, a gente pensa, não, mas tu vai ler a Bíblia, não fala praticamente nada sobre cuidar da saúde física. Depois eu vou disponibilizar esse livro aqui,
que me ministrou muito. E acho que foi a partir dele que eu consegui tomar consciência. E eu vou disponibilizar se alguém da comunidade quiser ler ele. Mas tu vai encontrar, olha, acho que mais de 100 comparações bíblicas falando sobre a saúde física. E lá em 1 Coríntios 6,19 vai dizer assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são, e que não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. E em Efésios 5,29 vai dizer assim: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Meus irmãos, ele está dizendo que eu preciso cuidar do meu corpo como Cristo cuida da igreja. E Cristo cuida muito bem da igreja. Se nós olharmos para exemplos bíblicos de pessoas que alcançaram a promessa de Deus, depois de muitos anos, eu vou citar alguns depois aqui, se eles não tivessem cuidado com o corpo, eles não alcançariam promessa nenhuma. Mas o que a gente tem feito com ele? E eu quero contar um pouquinho do meu testemunho. Vai fazer mais ou menos 2 anos que eu descobri uma doença e que depois de uma descoberta veio a outra. Mas eu descobri que eu tinha artrite reumatoide, que é algo genético, minha avó tem, mas eu não sabia da dimensão e da proporção dessa doença. E comecei a consultar médicos e médicos, porque desde muito nova eu sempre tive muitas dores, eu não sabia o que acontecia comigo, e eu aprendi a conviver com a dor. E quando eu descobri essa doença, eu já estava num nível muito agravante dela. Tomei infinitas medicações e nada respondia. E um dia a médica disse para mim assim: Patrícia, as medicações não estão respondendo, nós vamos precisar entrar com uma medicação mais agressiva, que era injeções injetáveis na barriga. Porém, é uma medicação como se fosse uma quimioterapia. Tu vai precisar te isolar um pouco, a tua imunidade vai baixar muito, vai precisar usar máscara. E ali ela foi falando tudo o que ia acontecer. Eu saí daquele consultório destruído, porque eu não tinha ainda noção do que era. Cheguei em casa e falei para o Alessandro, eu disse: amor, e Deus já estava ministrando sobre cuidar o corpo. Eu disse: eu até posso me submeter a todas essas medicações, eram medicações até que o plano de saúde ia pagar, eram caríssimas medicações. Só que eu não estou disposta a ficar isolada. Todos me conhecem que eu vivo em comunidade, eu não consigo ficar sozinha. E eu não quero ficar isolada. Então eu quero achar outra alternativa. E naquela época eu já estava sendo muito ministrada pelo João Vitor, pelo meu filho, que estava já num processo cuidando da saúde dele. E eu comecei a procurar outros profissionais de saúde. E a entender se eu conseguiria sair dessa sem medicação. Continuei tomando as medicações mais leves. E procurei nutricionista, procurei médico da dor e procurei infinitos especialistas. E a Nutri disse: é possível, se tu desinflamar o teu corpo, tu conseguir pelo menos ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Não foi fácil, meus amigos, porque eu tive que me abster de tudo e mais um pouco. Eu tive que mudar a rotina inteira da minha casa, eu tive que ter gastos extra da minha alimentação, e tudo era muito difícil de encontrar, tudo era muito caro e tudo era muito custoso. Tudo dependia de mim para preparar. Ou se eu quisesse comprar pronto, eu pagava um alto preço para comprar pronto. Mas eu falei para o Alessandro: vocês me ajudam? Tipo, como família, eu preciso de ajuda. Porque não adianta eu querer comer tudo saudável e vocês comerem pizza na minha frente. Eu preciso vencer isso. E os primeiros meses foi terrível. Ficar sem açúcar para mim foi um horror. Eu tinha vontade de subir pelas paredes, de matar o primeiro que eu visse na minha frente. Porque eu sou totalmente uma formiga. Em 3 meses de alimentação totalmente restrita, eu repeti os exames e a doença já estava em remissão. A médica não entendeu a reumato. Ela: mas tu tomou as medicações que eu te dei? Eu: não tomei. Dela: mas como tu conseguiu? E eu fui falando tudo que eu tinha feito para ela.
E ali eu optei, e depois eu descobri a fibromialgia, que foi mais um processo. Então, meus irmãos, faz 2 anos que eu comecei nesse processo, eu perdi 15 quilos. E o meu corpo desinflamou. Então, o que eu digo para vocês? Eu, Paty, fui muito mais saudável para minha família. Porque eu vivia com dor. Às vezes o meu desequilíbrio era uma resposta da dor que eu tinha. Eu não dormia bem. Tinha vezes que eu não conseguia levantar meus braços para estender uma roupa. Tinha vezes que eu passava 15, 20 dias com meu braço engessado de tanta dor. Eu não tinha vida, não tinha qualidade de vida. Tudo doía no meu corpo. Só que eu optei por esse caminho. Eu optei por realmente cuidar da minha saúde, porque a Bíblia nos ensina a cuidar dela. A gente que faz tudo errado. Então, para mim ser emocionalmente equilibrada, eu também preciso saber como eu, Patrícia, estou. Se eu estou tendo dor, se eu estou tendo ansiedade, se eu estou descontando na comida, eu não estou bem. Como que eu vou ser bem? Como que eu vou ser essa pessoa que vou amar o meu irmão, que vou ter mansidão, que vou ter domínio próprio, se eu não estou bem? Então nós precisamos fazer essa análise dentro de nós, o que a gente está fazendo com o nosso corpo. E a gente tem vários exemplos na Bíblia. A vida de Daniel, se vocês pegarem Daniel capítulo 1, vocês vão ver que ele era um jovem que decidiu junto com seus amigos Ananias, Misael e Azarias a não se contaminar com as comidas de Nabucodonosor. Depois de 10 dias de jejum com apenas legumes e água, eles foram considerados mais fortes e saudáveis e alcançaram o favor do rei. A gente tem à nossa disposição muita coisa saudável. E às vezes a gente não quer, porque é mais fácil a gente comprar pronto do que a gente fazer, do que a gente preparar. Mas a Bíblia ela é repleta de instruções de como a gente cuidar da saúde. Quando o Dinho ministrava na semana passada, ele falou algo que ele disse assim: Noé levou 500 anos para construir a arca. Meus irmãos, 500 anos. Não, para terminar de construir ela, né? Não foi? Foi 100 anos, tá? Perdão. Mas enfim, 100 anos. Alguém sabe ou conhece alguém? Eu conheci o meu avô, falecido avô, meu bisavô, que faleceu com 99 anos. Era totalmente saudável, ele lembrava de coisas da minha infância que eu não lembrava. E a comida dele de manhã, ele não comia pão, não comia nada, era ovo, e ele fritava o baconzinho dele e comia batata doce. Mas vai nós hoje querer viver 80 anos já, é muito difícil. Bem, né? Eu estou com meus avós hoje, graças a Deus, vivos. Eu vou estar com 89 anos. Mas ele tem limitações. Ele não consegue mais caminhar praticamente. Será que eu estou disposta a chegar aos meus 60, 70 anos e ainda estar cumprindo o propósito de Deus na minha vida? Eu ainda estou bem para que esse propósito seja cumprido? Ou eu quero chegar nos meus 70 anos jogada numa cama, não vou ver meus netos crescerem com saúde, não vou conseguir brincar com os meus netos? Isso é uma escolha. Matusalém, que é a pessoa considerada mais velha da Bíblia, né? Ele durou 969 anos. Claro que hoje a gente não tem essa realidade de antigamente. A gente naquela época não tinha industrializado, as pessoas não tinham opção, era tudo saudável. Não existia carro, as pessoas caminhavam, se locomoviam. Mas eu digo para vocês, é possível a gente ter uma vida saudável. Esse livro aqui, ele vai falar que é possível, se a gente cuidar da alimentação, a gente viver 120 anos na nossa geração de hoje. Se a gente realmente for uma pessoa saudável. Então, a gente precisa ter essa consciência. Porque muitos querem espiritualizar tudo. Eu vim de um contexto, nossa, que se alguém estava com dor no joelho, às vezes, o Senhor pode curar. Eu creio que o Senhor pode curar. Eu já tive curas na minha vida. Eu sou resposta disso. Mas, às vezes, as pessoas não querem pagar preço nenhum para isso. Estou lá com meu joelho todo inflamado, mas eu não caminho, eu não me alimento bem, mas eu quero que o Senhor venha e me cure sem eu fazer nada. E a gente não pode deixar
de uma forma irresponsável que a gente faz. Só que como que eu tenho que cuidar da minha saúde? Primeiro, a gente precisa ser intencional. A gente não faz nada se a gente não tem intenção de começar a fazer algo. Normalmente, a segunda-feira ela é o dia mundial da dieta, né? E a gente começa na segunda, mas chega na quarta, a gente já se perdeu. Mas eu preciso que haja dentro de mim uma mudança de mente. Eu preciso ser intencional e eu preciso gerir o meu tempo. Isso Deus trabalhou muito na minha vida. Porque para mim conseguir fazer tudo que eu tinha que fazer para me alimentar bem, incluir exercício físico e ainda trabalhar, eu precisei gerir o meu tempo de uma forma muito organizada para me conseguir. Porque tudo exigia de mim. Eu precisava ir fazer o exercício, mas eu também precisava fazer meu café da manhã. Se vocês forem hoje, todo dia de manhã, vocês vão ver que é um caos eu fazer meu café da manhã. Eu consigo encher a pia de louça para fazer um café da manhã. Porque eu tenho que fazer o ovo, eu tenho que botar o pão na sanduicheira, eu tenho que cortar uma mão, eu tenho que botar semente, eu tenho 500 mil suplementos para tomar. Quando vê, tá uma bagunça. Eu levo praticamente uns 40 minutos para conseguir preparar o meu café e tomar. Poderia acordar e comer um pão prontinho já, ou comer um pedaço de bolo? Poderia, mas eu não posso. E eu precisei dessa consciência. Só que eu preciso incluir isso na minha rotina. Às vezes a gente quer viver de uma forma saudável, mas a gente não coloca como prioridade. Então, lá na segunda de noite, eu coloquei como prioridade ir para academia. Ah, mas um amigo me convidou para mim jantar lá na casa dele. Ah, eu não vou para academia, eu vou jantar na casa do meu amigo. Isso tem que ser exceção, meus amigos. A gente precisa ter disciplina. Cuidar do corpo, da saúde emocional e da saúde física é disciplina. Só que como que eu vou ter disciplina se eu não tenho uma constância, eu não sou constante nas coisas? E se eu não aprender a ser constante nas pequenas coisas, que é cuidar da minha alimentação, como eu vou ser constante com Jesus? Como eu vou ser constante em ler uma palavra? Como eu vou ser constante de construir o propósito de Deus na minha vida? Se eu não sou constante nas pequenas coisas da nossa vida, nos detalhes mínimos da nossa vida. Outra coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa exercer o descanso. E a gente precisa cuidar do nosso sono. Isso para mim foi essencial na minha saúde. Porque eu não dormia, eu vivia com dor, eu não tinha um sono. Então eu acordava pior do que eu deitava. E lá em Gênesis 2:1 vai dizer assim: assim pois foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador tinha feito. Deus precisava descansar? Não, ele é soberano. Mas ele precisava ser exemplo e dizer para nós que nós precisamos descansar. E a gente não quer. Porque daí a gente quer botar várias coisas na nossa rotina que às vezes não são prioridades. Mas a gente quer fazer tudo e a gente não descansa. E a alimentação e o exercício físico é essencial, é o básico do básico para que a gente consiga realmente ser saudável. Só que infelizmente, a gente vai prorrogando isso. E tem uma frase que eu sempre falo, que um dia a conta chega. É a mesma coisa quando a gente compra no cartão de crédito. Naquela hora a gente não paga. Mas o dia lá da fatura ela vai chegar e a gente vai ter que pagar. Para mim, a conta foi muito alta quando chegou. Porque eu fui submetida a um processo de saúde. Mas será que a gente precisa chegar a esse ponto da gente realmente ser obrigado a cuidar da saúde? Ou a gente pode prevenir? Ou a gente pode ser mais saudável? E ser mais saudável, eu não estou dizendo para vocês, meu irmão, ser radical como eu fui. Eu precisei ser radical para ficar livre de medicações. Mas dos pequenos ajustes, é incluir uma fruta durante a semana, é incluir um lanche saudável, é ter um sono reparador, nem que seja 1 ou 2 vezes na semana. Eu me permitir, não, hoje eu não vou fazer tal coisa, mas eu vou deitar mais cedo. Eu vou parar de mexer no Instagram 11 horas da noite, mas eu vou dormir. Porque eu preciso dormir, eu preciso descansar. Ou hoje,
que nem o canhoto que apareceu ali agora. Está sendo um exemplo. Ele acorda muito cedo e vai caminhar. Antes de todas as coisas da rotina dele, antes de trabalhar, ele vai, faz a caminhada dele, faz o momento dele com o Senhor. Mas pergunta para ele se é fácil acordar mais cedo para ir caminhar. A gente quer ficar dormindo. A gente não quer acordar cedo. Então a gente precisa, literalmente, como dizia o meu pai, ter a vergonha na cara. Porque a gente quer as bênçãos, a gente quer viver de uma forma bem, saudável, a gente quer que o nosso corpo ele seja perfeito para a presença de Deus habitar, mas eu não cuido nem do meu corpo. Então eu sei que é algo muito diferente como comunidade de escutar esse tipo de ministração, mas se vocês forem observar, vocês vão ver um movimento de várias igrejas ministrando sobre a mesma coisa. É o Senhor comunicando. Se eu quero estar pronta para o meu propósito, eu preciso me cuidar. Eu preciso ter a consciência de que a minha saúde física e emocional ela faz parte do propósito. E para finalizar, eu quero encerrar com uma pergunta. Será que eu estou disposto a me submeter a Cristo, mudar os meus hábitos e viver uma vida plena que glorifique a Ele? Então, primeiro eu preciso entender que eu tenho que me submeter a Deus, me submeter ao Espírito Santo, controlar as minhas emoções para ser uma pessoa saudável, mas eu também preciso cuidar da minha saúde para que eu seja saudável para os que estão ao meu redor. E é muito difícil a gente começar. Eu sei, se eu estou falando isso é porque eu vivi isso. Eu tive muito temor do Senhor para escrever o que Ele ministrou no meu coração, porque eu sou aquela pessoa que eu não gosto de falar aquilo que eu não vivo. Então, se algum momento tu me perguntar algo e que eu não vivo aquilo, eu vou preferir não falar. Porque eu preciso viver. Para mim ter autoridade sobre algo, eu preciso viver. Eu não posso dizer para a Nath, tu tem que te alimentar bem, ou tu tem que cuidar da sua saúde, se eu mesma não cuido daquilo que eu falei. Se eu não lidero a mim mesma, eu não posso liderar ninguém. Então a gente precisa, como igreja, ter consciência do que nós estamos fazendo. Porque hoje já teve várias pessoas que eu consegui, através do meu exemplo, ajudar. Mas eu precisei passar por esse processo. E eu sei que não é fácil, mas eu me coloco à disposição. Até a Nath sabe que a gente tem um grupo lá. Em seguida eu mando 500 coisas. E esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela teve um processo bem difícil agora, e eu disse para ela, se eu precisasse ser essa amiga chata que vai te ajudar, eu vou ser. Mesmo que às vezes tu não queira me enxergar na frente, mas eu vou te ajudar a sair desse lugar. Sabe? A gente precisa ser essas pessoas. E não é só na área física e na área emocional, mas se algum irmão está passando por alguma outra dificuldade que tu já passou, que tu já viveu, mas que tu seja resposta para o teu irmão, eu vou te ajudar. Mesmo que isso me custe, mas eu estou ali contigo. Eu vou dizer para você, se não fosse a minha família e se não fosse o meu filho, teria sido muito difícil. Porque eu já estava tendo dentro de casa o exemplo dele. E hoje, até essa semana, eu falei para o Davi está num processo querendo se cuidar. E ele disse para mim, mãe, mas não estou conseguindo. Eu disse, filho, tu quer ajuda? Quero. Então tá. Então a partir de semana que vem nós vamos, tais e tais dias nós vamos caminhar juntos. A mãe vai preparar as tuas alimentações. E vai ter exceção? Vai. Porque eu também tenho as minhas exceções. Mas elas não são regras, elas são exceções. Então que a gente possa ser resposta nessa manhã. Te convido a permanecer em pé.